Alô você, futuro médico, futura médica, você da medicina, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma quinta-feira de gloriosa geometria para você. Hoje, dia 13 de agosto, mais uma quinta-feira com a geometria analítica, na verdade, fechando a geometria analítica com você. A semana passada abrimos cônicas, né? A parte final, falamos só de elipse para você e hoje, de maneira muito particular, falaremos de hipérbole. Aquilo que eu falei, viu, galera? Fica tranquilo que muito raramente aí é citado no vestibular a ideia de hipérbole, na verdade, até porque o ITA é uma coisa muito constante nesse assunto. Fora isso, muito raramente aparece espalhado aí pelo Brasil. Mas nos tradicionais que você geralmente presta, eu acho que nem no programa deles aparece. Mas está no nosso material, se está aí, a gente vai trabalhar com você com todo detalhe, com todo carinho. Vamos lá então, rapidinho, falar um pouquinho de hipérbole para você. Tudo bem? Só que para isso, aquele mesmo esquema, tá? Nessas duas aulinhas de agora, primeiro bloco, eu vou falar para você todos os conceitos, as propriedades, as ideias, elementos que ela tem. E no segundo bloco, daqui a pouquinho, a gente fala para você das equações da hipérbole, né? E das assíntotas, das retas assíntotas que também fazem parte aí desse nosso projeto. Tá legal? Então vamos lá. Galera, primeiro detalhe, ó, você da MED, estamos no caderno 3, desculpa, eu não tenho material comigo aqui de cabeça, né? Então não lembro exatamente o módulo que é, mas aí você vai localizar com certeza aí. É o mesmo da semana passada, por sinal, porque no mesmo bloco, no mesmo módulo, eles juntaram tudo, né? A gente ficou de separar para vocês então, tá bom? Os exercícios que eu farei daqui a pouquinho na nossa live às 10h30 serão da lista que eu te mandei. Lembra que eu mandei todo o gabarito aí de hipérbole, de elipse para você? Agora, os de hipérbole eu vou mandar agora essa semana para você ainda, tá bom? Gente, então tá aqui, ó, uma lousa preparadinha para você falar um pouquinho de hipérbole para mim. Muito parecido com a elipse, muito semelhante a alguns conceitos, mas a ideia, você percebe que é uma coisinha um pouquinho diferente nas operações. Vamos lá? Então vem comigo aqui. Primeiro detalhe, galera, considere num plano dois pontos quaisquer, F1 e F2. Considere num plano dois pontos quaisquer, F1 e F2. Aí você marca aqui, ó, eles são distintos, tá? F1 e F2. Aí você marca nesse plano para mim um terceiro ponto P, um ponto qualquer. Esquema da elipse, lembra? Quando começou a elipse, eu marco um ponto, meço as distâncias. Mesma coisa. Você vai marcar um ponto para mim aqui, ó, nesse plano, vai, um ponto P1. Aí, sabe o que você vai fazer? Você vai calcular a distância desse P1 até o F1 e vai calcular a distância desse P1 até o F2. Ah, eu fiz a semana passada isso. Aí eu somei, né? Era elipse, a soma das distâncias. Exatamente. Só que agora a operação muda. Você vai calcular as mesmas distâncias de P a F1 e P a F2 e vai subtrair essas distâncias para mim. Subtrair? Qualquer ordem? Sim, qualquer ordem, porque eu vou trabalhar com módulo, tá? Então não tem perigo você fazer maior, menor, menor, maior, porque essa diferença, vai ficar em módulo para a gente. Tudo bem? Vamos de novo? Professor, tem mais um ponto? Tem. Por exemplo, ó, você pode pegar, querido aluno, um segundo ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, por exemplo, tá? Pega esse carinha aqui. Vamos chamar de P2. Você pega esse ponto, calcula a distância para mim, ó, até o F2 e depois você calcula a distância para mim até o F1. Aí você faz a diferença dos dois em módulo. Tanto faz, maior, menor, menor, maior. Está em módulo. Marca a diferença. Vai dar a mesma que você achou da primeira vez. Vamos mais um ponto? Esse pontinho aqui agora, vai. Esse pontinho aqui, vamos chamar de P3. Se você calcular a diferença, a distância dele até o F1, calcular a distância dele até o F2 e fizer a diferença, vai dar o mesmo resultado. Se você colocar um ponto aqui, ó, se você fizer a diferença até o F1 menos a diferença até o F2, mesma coisa, vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, definindo para você hipérbole, o que que é? É o lugar geométrico, né?
É um conjunto de pontos cuja diferença em módulo a dois pontos fixos é sempre a mesma constante, o mesmo resultado. Se você pegar todos os pontos do plano que tem essa definição, você vai gerar para mim, querido, uma figura geométrica formada por duas partes, tá? São duas partes separadas. Aqui está a primeira e aqui está a segunda. A figura se caracteriza inteira pelas duas partes, tá? O desenho tá meio feio, mas você entendeu. A figura se caracteriza inteira pelas duas partes. Senhoras e senhores, apresento-lhes a hipérbole. Cada parte dela é um ramo. É o ramo da hipérbole que você tem, tá? Cada uma das partes é chamada de ramo, mas a hipérbole se classifica ou se caracteriza pelos dois ramos juntos, tá bom? Galera, qualquer ponto laranja que você pegar aqui, ou qualquer ponto laranja que você pegar aqui, se você fizer a diferença das distâncias, a F1 e a F2, em módulo, sempre vai dar o mesmo resultado. Vamos definir para você certinho? Considere três pontos no plano, P, F1 e F2. Galera, o módulo da diferença das distâncias de P a F1, de P a F2, é uma diferença de distâncias do ponto que você tomar ao F1, do ponto que você tomar a F2. A diferença dessas distâncias em módulo sempre vai ser uma constante. E senhoras e senhores, essa constante, essa diferença em módulo das distâncias, a gente vai adotar para você como 2A. Ah, é a mesma frescura da elipse, 2A, 2B, 2C. Exatamente, como eu trabalho sempre com a metade, é sempre legal chamar de 2A, né? Então, espera um pouquinho, professor. Quer dizer, então, que 2A é a diferença das distâncias? Exatamente. Isso quer dizer, meu querido aluno, querida aluna, que a diferença das distâncias é isso aqui. Por quê? Porque se você marcar um ponto aqui, por exemplo, na hipérbole, essa distância menos essa, como essas duas bordas aqui são iguais, né? Dos F1 e F2, você tem exatamente essa diferença colocada aqui no meio. Esse meio aqui, ó, que vai de um vértice da hipérbole ao outro, é justamente o 2A. É a diferença das distâncias que você tem. E esse 2A é o que começa a nomear a hipérbole para mim. Senhoras e senhores, a distância de vértice a vértice que eu tenho aqui da hipérbole, essa é a chamada eixo real da hipérbole. Ah, o eixo real sempre deitado. Opa, pode parar. Nada a ver com deitado em pé. Pode limpar isso aí. Tira da cabeça. O eixo real, ele está unindo os dois vértices da minha hipérbole. Existe um eixo que passa no centro da hipérbole aqui. O centro está exatamente no meio do eixo real. Galera, aqueles dois pontos F1 e F2 que deram origem a todo esse conceito aqui colocado para você, são os chamados focos da hipérbole, né? E a distância entre F1 e F2 é a chamada distância focal. Gente, F1 e F2 são focos da hipérbole. A distância focal é chamada de 2C. Opa! Peraí. Quer dizer que a distância focal, o eixo real e o centro da elipse estão na mesma reta? Exatamente. Ponto para você. Galera, tá aqui, ó. Centro, coordenadas do centro. XC, YC. O centro, o eixo real e a distância focal estão na mesma linha, estão colineares. Então, na mesma reta, você tem o eixo real e a distância focal. E aqui um detalhe importante. Olha a distância focal. Olha o eixo real. Galera,
Do centro até um foco é C. Do centro até o vértice é A. Porque aqui é 2A e aqui é 2C. Então você percebe, ao contrário da elipse, que nessa hipérbole aí, nessa aula de hoje, nessa cônica, o C é maior que o A, não é? A distância focal é maior que o 2A, que é o eixo real. Lá na elipse, o 2A era maior que o 2C. Agora não, os focos são mais longe do que o eixo real. Então, ó, o C é maior que o A. Tudo bem? Legal por enquanto para você? Agora tem um detalhe, galera. A hipérbole tem dois eixos. Um é chamado eixo real e o outro, eixo imaginário. Existe uma reta imaginária aqui, ó, que passa pelo centro da hipérbole, perpendicular ao eixo real. Ah, então a reta é o eixo imaginário? Não. O eixo imaginário está naquela reta. E ele tem uma medida finita também. O eixo imaginário, ele tem uma medida, não é infinita a reta. Ele está nessa reta imaginária. Só que o eixo imaginário, que nós chamaremos de 2B, ele tem um tamanho finito, ele tem um tamanho definido. Professor, mostra para mim então, na hipérbole ali, quem é o eixo imaginário dessa cônica. Fiquei curioso agora. Galera, e tem que ficar, porque é um eixo muito, muito bem calculado. E é um eixo que tem um valor exato para a gente aí. Qual é, professor? Gente, dá uma olhadinha. Eu vou abrir esse compasso numa medida C. Como é que é? Eu vou abrir esse compasso numa medida C. Como é que você abre o compasso numa medida C? É fácil. É a distância do centro a qualquer um dos focos. A distância do centro a qualquer um dos focos é C. Até porque a distância focal é 2C. Então, se eu pegar do centro a qualquer um dos focos, é C. Gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir esse compasso exatamente numa distância C. Olha isso. Do foco ao centro. Dá para enxergar aí? Pela câmera? Ó, do foco ao centro. C. Certinho. Isso aqui mede C. Agora, olha só como nasce o eixo imaginário. Eu vou pegar esse C aqui, ó, o mesmo C, e vou colocar no vértice da hipérbole. No vértice. Olha onde está o foco, ó. Eu estou colocando aqui agora, no vértice. Aí eu faço uma marquinha aqui em cima e uma marquinha aqui embaixo. Gente, por quê? Porque essa marquinha aqui, ó, a distância até essa marquinha é C e a distância até essa marquinha é o mesmo C. Galera, apresento-lhes o eixo imaginário. É exatamente a distância entre essas duas marquinhas aqui. Esse é o eixo imaginário, chamado de 2B. Galera, a distância dos extremos do eixo imaginário a cada um dos vértices é exatamente o C, que é o compasso aberto. Então, galera, a distância de cada extremo do eixo imaginário até o vértice é exatamente o mesmo C, que é a semidistância focal. Foi assim que eu abri para você e coloquei. Então, o eixo imaginário, ele vai desse ponto a esse ponto. Ele tem um valor exato aqui para mim. O eixo imaginário vale 2B. Tudo bem? Isso quer dizer, galera, que então, vem comigo aqui, ó, e completa a figura para mim. Fala para mim, gente, quanto vale essa metade do eixo real? A, porque ele vale 2A inteiro. Quanto vale essa metade do eixo imaginário? B, porque ele vale 2B inteiro. E quanto vale essa distância aqui? Essa distância é justamente o C, que eu coloquei aqui, ó, que é a semidistância focal. Então, o triângulo retângulo formado está colocado ali para você. Perceba que o C é maior que o A, tem que ser mesmo. Portanto, o C é a hipotenusa, o B e o A são catetos daquele triângulo retângulo ali. Tudo bem? Então, galerinha, antes de fechar essa aula com a relação fundamental, que é a parte mais importante,
um detalhe fundamental aqui para você, qual que é? Galera, a exemplo da elipse, existem duas formas de você traçar a hipérbole para mim. De novo, a exemplo da elipse, existem duas formas de você traçar a hipérbole. Lembra que tinha elipse horizontal e vertical? Você tem também a hipérbole horizontal e vertical. Quem define para você é o eixo real. Galera, dá uma olhadinha. Se o eixo real for horizontal, é claro que a distância focal vai ser também, porque ela está na mesma linha do eixo real, a minha hipérbole vai ser vertical. Os ramos são verticais, tá? Então, em pezinho. Então, se o eixo real, não tem maior e menor aqui, até porque pode variar o tamanho dos dois eixos, tá? Aqui não tem maior e menor, aqui varia muito da hipérbole. Os dois podem ser maiores ou menores que o outro. Só o C que é o maior que os dois, é claro, hipotenusa, tá? Gente, aqui você tem o eixo real. Se o eixo real for horizontal, a minha hipérbole tem ramos verticais. Se o eixo real for vertical, perceba que a distância focal vai ser vertical também. Os ramos da minha hipérbole estão deitados. São ramos, digamos assim, horizontais, né? Uma posição horizontal. Então, você tem dois tipos de hipérbole, ramos verticais, ramos horizontais, digamos assim. Tá certo? Então, a gente vai trabalhar daqui a pouquinho com a equação dessas duas hipérboles aí, desses dois formatos. E para fechar essa primeira parte com você, a relação fundamental que aparece aqui, e é claro que vale para os dois tipos, né? A relação fundamental é fixa, é universal para as duas formas de hipérbole ali. Gente, o triângulo retângulo está colocado aqui para você. O C é hipotenusa, A e B são catetos. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Qual que é a relação fundamental da hipérbole para fechar essa primeira parte aqui para você? A semidistância focal ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, portanto, A quadrado mais B ao quadrado. Gente, aqui você tem, na verdade, o quadrado da hipotenusa sendo igual à soma dos quadrados dos catetos, que é a relação fundamental da hipérbole para a gente, então. Tudo bem? Então, galera, opa, bati na câmera aqui, desculpa, né? Voltando, achei. Galera, agora rapidamente aí, tá? A gente vai passar pelos conceitos aí, dá uma olhadinha na lousa, vê se você entendeu. Daqui a pouquinho, nossa live, você faz as perguntas que você quiser aí à vontade, 10h30. E daqui a pouquinho eu volto com você com a segunda parte aí, depois do cafezinho, depois da aguinha, a gente volta com a segunda parte aí da hipérbole, falando das equações de hipérbole para você, das equações reduzidas e das retas assíntotas. É uma parte importante, é legal da matéria para você guardar com carinho aí, tá bom? Daqui a pouquinho voltamos então, segura a onda aí, já já estamos de volta, tá legal? Segura aí.